Oi, gente, tudo bem? Ainda para contribuir com a mudança de lua minguante de ontem, domingo, a gente ainda tem dia feio aqui na Flórida sobre um furacão fora de tempo e fora de espaço que veio de última hora trazer chuva e um tempo diferente, atípico para 10 de novembro. Incrível, né? Tá tudo muito louco. Fica comigo e eu volto logo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Cíntia, eu sou terapeuta holística e sistêmica e sou CEO da ATA. Essa semana eu vou fazer 2 vídeos pequeninos. O de hoje tem um alerta sobre a lua minguante de ontem. Ela entrou ontem na fase minguante e como vocês já devem saber, quem me segue, quem escuta os meus vídeos e os meus posts, sabe que a lua minguante, a fase dela nos convida a refletir, nos convida a uma interiorização. Ela nos convida exatamente depois de uma lua cheia, onde tudo veio à tona, onde tudo ficou aqui, a gente precisa refletir, digerir, né? Compreender o que está por trás das informações que a gente teve. Claro que não é algo muito simples de se falar quando a gente está lidando com coisas coletivas. O coletivo tem força, o coletivo é a parte mais resistente, né, na linha de transformação. Então ficamos alguns pipocando, né, os milhos estouradinhos, mas o grosso e a força que conduz e desacelera o processo de evolução é o coletivo. É por isso que nós demoramos tanto para mudar de momento em momento, de fase para fase ou de ideia para ideia, naturalmente. Só que dentro deste momento tão diferente, tão especial que a gente vive, isso significa igual, né, a um ano atípico, onde questões foram colocadas, checklists foram feitos sobre uma série de coisas, sobre posicionamento, sobre verdade, sobre ideias, sobre dogmas, né, sobre crenças que a gente traz. Tudo isso foi revisto. Né? Ninguém ficou à toa dentro de casa olhando para a parede. Se ficou, perdeu tempo. Mas não foi essa a proposta. Não há nada que movimente o coletivo, como foi feito dessa vez e pela primeira vez, de uma forma tão global e tão inteira, envolvendo toda a população, que não tenha um propósito maior. E eu sei que isso desaponta muito aos gregos que se acham deuses do Olimpo e que acreditam que tudo está na mão deles. Não está. As grandes transformações não estão nas mãos do ser humano. Muito pelo contrário, o ser humano é que está nas mãos das transformações. Nós fazemos parte de um todo, há um movimento evolutivo. Todos nós viemos de um lugar, voltaremos para lá. Só que a gente tem um período de transição aí, de compreensão, né? E o que eu tenho visto nos últimos dias chega, se não assusta, a gente olha e diz, deixa eu ter bom humor para isso, porque não tem nenhum sentido. As pessoas se agridem, as pessoas se atacam, as pessoas se rotulam, donas da verdade, como se o posicionamento dentro de uma esfera humana e global dependesse do ponto de vista que eles têm da vida. Então, o que eu quero dizer é que, no meio de tantas extravagâncias mentais e de personalidade, nós deveríamos sim ponderar um pouco, porque já é hora, em 2020 já está passando da hora da gente entender que as pessoas precisam se reunir. As pessoas precisam dos dois lados, as pessoas precisam das duas visões, as pessoas precisam dos dois pontos de vista. O bom senso consegue encontrar posturas e posicionamentos adequados em qualquer lugar, não só de um lado. E é muito triste a gente enxergar e eu presenciar seres humanos
batendo boca, destilando posicionamentos, veneno, achando que são donos de toda a compreensão do universo. Só existe um caminho para frente. Isso é ponto. Ninguém pode mudar. Só existe uma necessidade. Nós nascemos e morremos porque estamos evoluindo. É só olhar a historinha do planeta Terra. Ninguém pode questionar isso. Então, qualquer necessidade imperialista de se determinar aquilo que está certo e errado deveria ser, nesta semana especificamente, até quinta-feira, deveria ser profundamente refletida, ponderada e checada. Faça um checklist novamente, dentro dos seus posicionamentos, dentro das suas crenças. É muito importante que a gente comece a se tornar flexível, para que a gente consiga enxergar o outro lado. Se a gente não enxerga o outro lado, a gente fica achando que só o lado da gente que está certo. Se a gente não enxerga aquilo com bom senso, é como se eu dissesse, olha, só os índios é que têm razão. Olha, só os chineses é que estão certos. Olha, só os americanos é que falam a verdade. Olha, só isso não funciona. Estamos todos no mesmo lugar. Fazer um exercício de humanidade é exatamente desta maneira. Quem quiser sugerir alguma outra que a gente possa exercitar, né, de uma forma pacífica, porque é este o ponto. Nós precisamos nos tornar humanos de maneira pacífica. Eu preciso olhar para o outro, ver o que o outro tem de bom para ajudar o ser humano como grupo a ficar melhor. Ninguém vai ser perfeito, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por algumas centenas de anos. Mas a gente precisa ponderar, né? O ideal, eu estava conversando hoje de manhã com uma amiga, e o ideal seria que não existissem mais partidos, não existissem mais cores, e que a gente pudesse reunir dentro de um só contexto várias camadas diferentes, de vários setores diferentes, onde cada um pudesse contribuir de uma maneira. Eu acredito que é dessa forma porque nós não somos todos iguais. Se Deus, ou o universo, ou a grande força, ou a fonte, o nome que você queira dar, quisesse dividir o mundo em castas, em guetos, ele teria feito isso de imediato. Ele não fez. O ser humano se divide e é ele que se mantém dividido, porque todos nós nascemos da mesma maneira e morremos da mesma maneira. Alguém pode virar para mim e falar assim, não, mas nós somos diferentes exatamente para nos mantermos diferentes. Então, é a maneira imperialista de achar que nós controlamos o universo inteiro, né? Não, nós nascemos e nós somos produto daquilo que nós acreditamos. Nós não estamos aqui porque nós determinamos que desta maneira está certa. Nós não estamos vivendo porque nós achamos que estar aqui neste exato momento tem que ser desta ou daquela maneira. Há coisas que nós não entendemos e nem vamos entender nunca como seres humanos. E esse é o primeiro ponto. O segundo é entender que a história da raça humana, da nossa civilização, mostra claramente uma necessidade de integração. Integrar não é perder a personalidade, integrar é reunir, integrar é fazer parte. Nós somos, e como constelador, eu assino isso embaixo, nós somos um planeta de excluídos. Nós temos guerras na nossa história, nós temos extermínios, então nós temos que resgatar isso de qualquer maneira, ou então nós vamos estar chorando, né, as exclusões da nossa própria humanidade, e isso é muito sério. De qualquer maneira, numa lua minguante, num momento onde nós vamos poder
ficar quietinho dentro dos nossos pensamentos, evitando confrontar o outro, achando que nós somos os experts e sabemos toda a verdade de tudo, sobre casos de conspiração, sobre casos disso e daquilo, e de seres alienígenas que vêm conversar e que vêm dizer que a Terra está se destruindo e as sirenes que estão tocando. Gente do céu, o amor é muito maior do que isso. A raça humana está acima disso. A mente humana não, mas a raça humana está sim. Nós estamos caminhando para aprender algo que nós não fazemos nem ideia. E é muito triste ver tanta gente envolvida em tanta coisa pequena que só mantém o tamanho da gente insignificante, de fato. De qualquer maneira, como a semana vai ser muito tensa, no sentido de nós temos a última conjunção entre dois planetas e duas energias, que um expande muito e o outro destrói muito, e que a gente precisa ficar atento, porque já aconteceram neste ano especificamente 2 encontros exatos sobre essas energias e nos trouxeram alguns probleminhas coletivos. Na sexta-feira, eu acho que na sexta-feira também, eu não estou com a minha nota aqui, mas é na sexta-feira, o planeta Marte, que é o planeta da guerra, o planeta da ação, o planeta do impulso, ou eu decido do meu jeito, ele vai sair e se movimentar um pouco, ele vai abrir a porta devagar para começar a entrar numa energia e numa movimentação mais direta. Então, é bom que a gente preste muita atenção. Vai ser uma transformação de lua também, a gente vai ter uma lua nova, né, no domingo, e na lua nova a gente precisa plantar coisinhas adequadas, bonitinhas, né, novas caixinhas limitantes, novas visões, onde a gente consiga regar para conseguir se transformar de uma maneira menos dolorosa. O ser humano ainda insiste em se posicionar de uma forma antagônica, achando que a evolução ela está vinculada especificamente ao abuso, ela está vinculada à dor, ela está vinculada aos comandos militares, ela está vinculada às determinações bélicas, né? Se você não fizer, eu mato você. Né? Há algo muito complicado dentro desse caixote, porque daí não é caixinha limitante, né? É um caixote com tanta coisa antiga. Não é coisa ruim, é que é muito antigo. É como se a gente ainda vivesse num tempo que já não existe mais. E essas pessoas que mantêm esse padrão mental de realidade, eles veem a vida toda da maneira como eles têm a caixinha deles. Eles não conseguem ver diferente. Eu tenho conversado na minha última live, falei, a gente só consegue ver aquilo que a gente é. Eu só consigo avaliar uma situação porque eu tenho uma estrutura mental que avalia isso para mim. E isso é tão óbvio e tão real que o mundo é exatamente do jeito que é. Mas enfim, voltando, ontem foi uma lua minguante e aqui fica uma sugestão sistêmica, né? Para que a gente respire fundo, para que a gente aproveite a energia disponível para refletir. Vamos refletir, jogar caixinhas fora, que são caixinhas inadequadas, porque a energia da semana é forte, vai ser um tanto provocativa, e que dentro dessa realidade coletiva que seja vivido da melhor maneira possível e não com conflito, não é? E não esquece, de fato e verdadeiramente, nós vemos o que nós somos. Eu só consigo ver fora aquilo que eu sou. Se eu tenho dentro de mim padrões muito rígidos, né, de controle, de abuso, de conspiração, de poder, né? Eu acho que as pessoas têm que me obedecer, eu acho que as pessoas têm que fazer do meu jeito, eu acho que as pessoas... É assim que eu vou ver o mundo. Eu vou encontrar isso em todos os lugares. E se eu não vejo dessa maneira, é assim que as coisas vão vir, de uma forma mais pacífica,
mais compreensiva, mais humana. Nós estamos caminhando para trabalharmos em grupo, em conjunto. Então, vamos ajudar. Se você faz uma oração, faça a sua oração. Se você faz uma yoga, faça a sua yoga. Se você tem um grupo, né, de meditação, faça a sua meditação. É assim. Se nós fizermos juntos, a gente consegue vibrar diferente, tá bom? Eu na quinta-feira ou sexta-feira eu volto com outro vídeo falando da lua nova e das consequências desta semana. Beijo!